Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Senhor, amor. Davi falou exatamente isso. Parece nós todos. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo louvado nome de Jesus. E esta é a palavra de Deus, né? Glória a Deus, o tema da festividade. Porém, Deus, aleluia. Pode sentar. Glória a Deus, presta atenção. Nós chegamos no livro de Salmos, nós temos a vida de Davi, né? Nós temos a vida de Davi. Quem foi Davi? Glória a Deus, né? Aquele jovem, né? E, glória a Deus, venceu batalhas, tantas coisas. Ele não tem como nós não mencionarmos, aleluia, os feitos de Davi. E este salmo, ele aqui estava fazendo uma declaração para Deus. Era uma declaração para Deus. Dizendo para Deus dessa forma: eu te louvarei, Senhor. Enquanto eu existir, eu te louvarei. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente vê essa palavra assim, olha, enquanto eu existir, ela está muito dentro de uma palavra que diz assim: a fé e a morte. Não está muito dentro? Enquanto eu existir, eu louvarei o Senhor. E a fé e a morte não. Deus, ele foi me dando esse direcionamento nessa palavra. Glória a Deus. Por quê? Davi, ele falou, aleluia, era do fundo do seu coração. Nós agora falamos também, eu louvarei o Senhor enquanto eu existir. Você vai louvar a Deus enquanto você existir? Glória a Deus! Mesmo bom, enquanto você existir, aleluia. É uma declaração de fidelidade. Enquanto eu existir, quer dizer, não vai ter, glórias a Deus, nada na minha frente que vai impedir isso. Glória a Deus, não é só vir aqui na frente e cantar o hino, mas é viver uma vida que exalta e que glorifica o nome do Senhor. Aleluia! E nós sabendo que você sempre é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto aleluia, Deus deu essa parte aqui que fica por dentro, nós vemos que a Bíblia toda, ela é uma alegoria. A noiva é quem? A igreja. A noiva é a igreja. O noivo é? Então, há um casamento ser feito, sim ou não? Sim, há um casamento. Então, aqui, quando nós temos que até que a morte se separe, nós estamos levando aqui essa declaração de Davi para uma vida também de um casal. Até que a morte se separe. Tem que ter uma fidelidade. Tem que ter, glórias a Deus, uma vez decidido de voltar você, aleluia, se preparou para todos os presentes convidados e aqueles celebrantes, que você ia, aleluia, ser fiel até que a morte se separasse, aleluia. Essa palavra também
longe os dois estão, mais longe estão de Cristo. Quanto mais vão se aproximando um do outro, mais vão se aproximando de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer com isso, glória a Deus? Que a nossa fidelidade a Deus, glória a Deus, aleluia, ela também tem uma fidelidade em todos os outros negócios da vida. Em todos os outros negócios, principalmente, glória a Deus, aleluia. Então, esse união, ela não torna e assim a igreja, quando nós ficamos adorando Deus, como o Davi falou, Deus, Ele quer que nós sentimos a sua presença, só que nos dias atuais, Glória a Deus, aleluia. Ela está contando. Amém? Então Deus quer que nós sejamos fiéis a essa palavra. Aleluia. Qual o Senhor que nunca viver? Quanto é feliz e não sei, mas quando tem vida, louve a Deus, glorifique a Deus. Aleluia. Todos os pecados. Aleluia. Tem que ficar glorificando a Deus. Amém? Vamos agora para falar do que Deus me direcionou aqui. Aqui ainda falando de Davi. Segunda Samuel, você pode ver tudo bem. Segunda Samuel, glória a Deus, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não cesse de glorificar o nome do nosso Senhor. Glória. Quero ler aqui o versículo, no capítulo 6, vou ler o versículo 1, e depois pular para o versículo 4 adiante, amém? Vamos ler, diz assim, e 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, depois 4. E tomou Davi, ungindo ele, olha, Davi traz a arca para Jerusalém. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Versículo 4. E levando a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira, praia, com harpa, e com saltério, com tamborins, e com pandeiros, e com símbolo. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois a deixavam prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se entristeceu porque o Senhor abrira a cultura em Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, dizendo: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar na casa de Obed-Edom, Gedeu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, Gedeu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom em toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom. A cidade de Davi ficou
alegria. E sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiro cevado. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi a todo Israel, a arca do Senhor, com júbilo e com som de trombetas. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui para ter palmas, glorificar a Deus. Glória a Deus. Toda essa glória do nós estamos falando né? Louvar o Senhor enquanto eu viver, para seguir a Deus, meu irmão. Nós temos que ter alegria. Amém? E a Bíblia fala aqui nesse versículo de Salmo, de livro de 2 Samuel, que quando a arca do Senhor ela tinha sido tomada, ela estava no chão do anjo de Deus, já tentou na casa de Abinadab. A Bíblia fala que a arca, naquele tempo, representava a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus, tem que ir coisas maravilhosas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não estava com a presença de Deus. A arca do Senhor estava na casa dele por muito tempo, que nada mudava. Nada mudava, tudo ficava do mesmo jeito. Então a Bíblia diz que Davi, depois de ser ungido, falou: olha, eu vou juntar 30 homens, sacerdotes, homens separados por Deus, para nós irmos lá e buscar a casa de Deus. Minha visão não chegaria pra tomar e transar de igreja no pátio. Na geração dos problemas aí, uma oficina sempre dando juntos. Somos na vera bem mais felizes, apenas por mim estou na casa sua de chão. E foram levando, e foram indo, mas a Bíblia estava alegre, Israel estava alegre, glorificando a Deus, dando paciência, exaltando a Deus, glorificando, porque a presença de Deus aleluia, glória a Deus. Passou ali no lugar de falso, né? E quando pisou os bois, ali a arca fez assim, eu vou sair estudar. Então, aleluia, Usa, que era o som que estava ali na frente, quando viu que a arca do Senhor ia estudar, ele levantou a mão e segurou aquela arca para ela não cair. E quando aconteceu isso, imediatamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele, aleluia, se virou para aquele arco de Usa e tocou nele e ele morreu na mesma hora. Na mesma hora. Aleluia. Mas que fez, né? Então, Davi, quando viu aquilo, Davi entristeceu. Não, de maneira nenhuma. Glória a Deus. Não tem como eu continuar porque na presença de Deus eu tenho que ter eu tenho que vir para a casa de Deus com alegria. Eu tenho que sair do banco com alegria. Eu tenho que sair da minha casa para sentar Deus com alegria. Eu não tenho opção, não. Eu tenho que vir glorificar a Deus, porque eu sou bem aventurada, porque eu sou feliz, aleluia. Então eu tenho que estar na casa de Deus com alegria. Então Davi falou: como eu vou continuar levando a arca à presença de Deus se eu estou triste? Porque esse ato que aconteceu me entristeceu o meu coração. Então Davi, olhando para aqueles homens separados que estavam ali, porque tinha levitas separados, consagrados a Deus, para levar aquela arca. Mas aí Davi olhou para o Obed-Edom e falou: olha, Obed-Edom, deixa a arca aqui na sua casa. Eu não vou levar para a cidade de Davi, para minha casa, não, porque, glória a Deus, o temor de Deus chegou ao coração de Davi. Quem sente um temor de Deus, quando você vê algo, glória a Deus, sobrenatural,
Nós nunca podemos perder o temor de Deus. Amém, Jesus? Aleluia. A Bíblia diz que deixaram a arca de Deus lá na casa de Obed-edom. Aleluia. E o tempo foi passando. Só que alguém chegou para dar um testemunho para Davi. Olha, Davi. Aleluia. Preste atenção, vocês não perderam o tempo. Olha, Davi. Aleluia. Sabe lá na casa de Obed-edom? O Senhor tem abençoado a casa dele. Com 3 meses que está lá, Deus tem abençoado toda a sua casa. Deus tem abençoado a sua família. Deus tem prosperado eles em tudo. Eles estão sendo prósperos, abençoados. Aleluia. Coisa grandiosa Deus está fazendo ali na casa de Obed-edom. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Sabe por quê? Estava fazendo grandes coisas, porque Obed-edom e a sua família estavam reverenciando a presença de Deus. Estava glorificando a Deus, aleluia. O Deus está na sua casa, a presença de Deus está na sua casa. O mais interessante que eu acho nesse ponto foi porque outras pessoas que testemunharam a favor de Obed-edom. Amém? Glória a Deus. Agora, voltando para nós, aleluia, nós decidimos saber, aleluia, a presença de Deus está na nossa casa. Como está a sua casa? Como está a sua casa? Deus está abençoando lá na sua casa? Deus está prosperando lá na sua casa? Quando não é pecado, não é abençoado, não é pecado, a sua vida se próspera, está sendo abençoada, tem bênção de Deus lá. De vitória de Deus na sua casa. Glória a Deus. Porque na casa de Abinadab Deus ficou, a presença de Deus ficou e nada mudou. Que tinha pessoas tem 40 anos na casa de Deus, mas que nada não muda. Fica no mesmo estado. Temos que fazer um exame de consciência. Se Deus está na nossa vida, se a presença de Deus está na nossa casa, as coisas têm que mudar para a glória de Deus. Aleluia. As coisas dela para do bom e melhor. Não quero pedir nada. Estou vendo a sua família sendo abençoada. Pessoas comprando o carro. O que está acontecendo? É a presença de Deus. Glória a Deus. Quem pode dar mais glória para Deus? Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Então, aleluia. Um pouco de pessoas. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi então ficou sabendo disso assim. Que bênção. Então agora vamos preparar. Glória a Deus. Pode dar para Jesus. Vamos preparar. Para nós irmos buscar a arca de Deus. Vamos buscar a arca do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi foi com os homens, com os levitas, os sacerdotes, homens que eram separados por Deus, ungidos, para trazer a arca de Deus para a casa de Davi. Davi tinha preparado o local para deixar a arca de Deus. Eles foram. A Bíblia diz que deram 6 passos para a arca e começaram a fazer os banquetes. Começou a celebrar Deus, o local, glorificar a Deus, dar aleluia, fazer coisas maravilhosas ali, cantando, louvando, adorando a Deus, porque Davi sabia, aleluia, e a presença de Deus era um local de alegria, de festejar, de exaltar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, não lugar de tristeza, da cabisbaixo, glória do Senhor. E vacilos holocaustos, cada
aquela alegria e felicidade. A Bíblia diz que Davi, aleluia, conseguiu então fazer a arca da casa de Obededom. E chegou na cidade de Davi. E Davi tinha que ser colocado ali uma tenda que era a arca do Senhor, né? Glória a Deus. E aí esse Davi estava tão feliz, tão alegre, estava com as suas vestes reais, né? Glória a Deus. Davi dançava. E Davi cantava. E Israel cantava e dançava. E celebrava e glorificava. Exaltava, porque a presença de Deus agora estava, aleluia, na cidade de Davi. Estava presente na porta. E o Senhor é vivo. E a presença de Deus, aleluia. Aleluia. Então, não se tem a presença de Deus, que tem alegria. Aleluia. Se tem uma tristeza acontecendo na sua vida, está faltando a presença de Deus. Aleluia. Se você está com um sentimento de isolamento, está faltando a presença de Deus. Porque preenche o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Davi chegou dançando, cantando aquelas maravilhas, a Bíblia diz que o povo estava todo ali. O que Davi fez? Davi começou, aleluia, abençoou aquele povo todo. Abençoou eles, glória a Deus. Sua casa está abençoada, seu lar está abençoado, sua família, seus filhos, abençoou a todos que estavam ali. E começou a dar para eles pão, eles estavam se alimentando e glorificando a Deus, e não paravam de celebrar, de tocar os instrumentos e de glorificar a Deus. E Davi dançava e todo Israel dançava na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Foi nesse momento que olhou lá de cima, né, e ficou, que é isso? Que situação que Davi estava. Aleluia. É assim mesmo que acontece. Quando você deixa Deus te tocar, Deus tomar a sua vida, Deus fazer, aleluia, glória a Deus, Deus te usar poderosamente, vai ter sempre alguém que vai te criticar, vai ter sempre alguém que vai em contra, aleluia, glória a Deus. Só que aquela é muito triste, né? Isso que amanhã gerações, né? Davi vendo aquela situação, porque ela estava conquistada, estava assim, aleluia, chamando a atenção de Davi. Davi dá um lugar para Deus na vida dele. Então, Davi falou: olha, o Salmo diz, né? Davi, a gente fala que falou com ela certas palavras, e a Bíblia diz que a vida, então, ela não gerou nem. Você já viu alguém que é estéril? Esterilidade é normal, né? Natural do organismo da pessoa, mas tem esterilidade espiritual. É porque às vezes, aleluia, a pessoa não dá lugar para Deus, não dá lugar para o Senhor. Então fica estéril espiritualmente, mas aqui tem aqueles, aleluia, que são produtivos na presença de Deus, que deixa a alegria do Senhor, que deixa a presença de Deus ser real na sua vida. Pode bater as palmas e glorificar. Porque na onde tem a presença de Deus. Glória a Deus. Deus abençoa o filho, abençoa a família, abençoa a casa, abençoa todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós temos Deus abençoador, o Deus próximo, Deus justo, verdadeiro, todo poderoso, e nós temos uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Aleluia! Quando nós fazemos provas de Deus, amém? Glória a Deus. E quando ele disse na palavra dele: se estivesse em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que fizeres, tudo será feito. Ele falou tudo. Quem sabe que é tudo? Quem sabe que é tudo aí? Então começa a pedir a Deus e você quer, peça para Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar agora para o tema da festa. Aleluia! Glória a Deus! Voltarei no Senhor. Aleluia! É uma verdade. Glória a Deus. Quem aleluia pode dizer para Deus aí? Eu te louvarei, Senhor. Deus está olhando para dentro de você agora. Pode falar com Ele aí agora.
aleluia. Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei, aleluia. Estava sempre um cântico, né? Alma cântico. Glória a Deus. Agora eu quero ler somente o versículo 15, capítulo 4 mesmo. O versículo 15 que diz assim, olha, o vinho se alegra o coração. Ele faz reluzir o seu rosto, o azeite, e o pão fortalece o coração. O vinho, o que o vinho faz? Alegra o coração. Não é aquele vinho que está lá no bar, não. O vinho é o Espírito Santo. Ele fortalece o seu coração. Aleluia, glória a Deus. O vinho, aleluia, alegra o coração. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem alegria. Glória a Deus. Você tem alegria. Mesmo no momento difícil, você tem alegria. Por quê? Não tem como o Espírito Santo estar no coração e no mesmo coração que você deseja. Só tem lugar para um. Então, se você tem, aleluia, vinho, que é o Espírito Santo, no seu coração tem alegria. E o azeite, o que o azeite faz? Ele reluz o rosto. Glória a Deus. O Espírito Santo também é um azeite. Não, é um azeite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você passa no lugar e alguém fala assim, sobre o seu brilho, sabe o que é isso? É um azeite. É o Espírito. É o Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O pão. Eita, glória. Fortalece o coração. Aleluia. Aleluia. O azeite, o vinho alegra o coração. O azeite alegra o pão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus. Se você tem azeite na sua vida, você tem alegria. Se você está reluzindo, está brilhando. Se o aleluia está na sua vida, tem alegria. E se você tem pão da vida, né? Aleluia, no seu coração. Fortalecido, venha o que vier, aleluia, você é alegre. Aconteça o que acontecer, o brilho de Deus está no seu rosto. Maravilha, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você, aleluia, que fez aquela declaração para Deus, né? Aleluia, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem, aleluia, o vinho está na sua vida. Feche seus olhos, o vinho, ele está aí na sua vida. O vinho está na sua vida. Aleluia. Quando nós estamos na casa de Deus, há um culto especial acontecendo. Só que o culto, ele não está acontecendo, não é assim, aleluia.